Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Lembra a todos que essa gravação é feita no Instagram e depois vai para o YouTube. E nossa convidada de hoje é Tainá Aguiar, jornalista que não está na área esportiva hoje, mas tem experiência na área esportiva. Se apresenta aí, Tainá. É isso aí, galera. Fui repórter de esportes por um tempinho, passei por muitas experiências, tem muito clássico aí para contar, tem muita coisa aí que eu passei, mas agora estou na área da educação, mas sempre me mantendo informada, sempre ligada em esporte, que é o grande amor, né? Por sinal, seu Twitter continua falando sobre esporte, né? Ontem mesmo eu vi um tweet lá, que esse pontinho do esporte ia ser muito importante no futuro, né? Rapaz, eu sempre, olho, eu gosto muito de usar o Twitter, principalmente para isso, para manter a galera antenada, eu sempre pego as notícias e coloco lá, mas esse tweet aí, em específico, rendeu, viu? Porque, olha, vou te contar, passei um mínimo sufoco aí por causa desse pontinho aí. Muita gente veio julgar, dizendo que não era assim, que eu estava exagerando. Sofri, quase fui cancelada na internet ontem por causa desse tweet. Estão cancelando todo mundo agora, daqui a pouco não vai ter mais ninguém. Exatamente, exatamente. Mas se você analisar direitinho, esse pontinho aí é muito importante para o esporte, viu? Lá na frente vai ter torcedor falando, ainda bem que empatou, pelo menos não perdeu, porque se perdesse ia ter torcedor dizendo, rapaz, se tivesse empatado aquele jogo com o Atlético, então pode anotar isso aí. E ainda tira 2 pontos de um concorrente, né? Para não cair. Exatamente, um concorrente que vinha de um jogo que foi assim, totalmente diferente, né? Pro Atlético venceu 3-0 do Flamengo, eu até esperava que o Sport pudesse levar até mais gol, viu? Pois é. Ó, já está aqui presente o pessoal, acho que são amigos familiares, né? Ana Aguiar e Júlia Alves já estão aqui presentes. É, mãe amiga de trabalho. Olha aí. Vamos começar, eu sempre gosto de começar por essa pergunta, quando eu trago o jornalista. Por sinal, 2 semanas atrás eu trouxe Pedro, né, que foi seu companheiro de TCC, a gente vai entrar nesse assunto. Fala primeiro como surgiu o desejo de fazer jornalismo. Rapaz, pra ser sincera, quando eu era muito pequenininha, não tinha vontade de fazer jornalismo. Jornalismo nunca foi minha primeira opção. Eu queria fazer obstetrícia, totalmente diferente. Aí pensei em fazer relações públicas, mas aí foi quando eu conheci futebol, foi que eu vi que era a minha paixão. Eu gostava de falar, eu gostava de comentar, gostava de cornetar também. Então, foi aí minha mãe falou, ó, junta tudo que tu gosta de falar, gosta de futebol, então vai para essa área aí. E eu realmente me encontrei no jornalismo, é a profissão para a vida mesmo. Legal, muito legal. E então quer dizer que você decidiu isso, o quê? Quantos anos mais ou menos você tinha? Ah, eu acho que eu tinha uns 15, 16, quando eu decidi, de fato, eu tinha essa idade aí. É mais ou menos a idade que começa a vir aquela pressão, né? Tem que escolher o que vai fazer no vestibular e tal. É, Exatamente, exatamente. Mas aqui em casa, graças a Deus, foi tranquilo. certo. E você fez no lugar que eu tô agora, na Unicap, né? Exatamente, me formei na Unicap, cursei lá, só tenho a agradecer a todo mundo, todos os profissionais lá, só professores fera demais. Fala sobre as primeiras experiências profissionais, que normalmente começam já na faculdade, com os estágios, né? Porque muitas vezes o estagiário faz trabalho que é mais pesado do que quem tem carteira assinada. Conta sobre as suas primeiras experiências estagiando. Rapaz, a minha primeira experiência em jornalismo foi na assessoria do INCRA. Eu fiz assessoria totalmente diferente, não era esporte, não era nada, era política, era bem puxado também, mas foi bem legal, foi bom para conhecer assim muita gente e para abrir o leque, né? Ver o mundo assim de outra forma e conhecer outros lugares que é o que o jornalismo oferece, né? O jornalismo é muito amplo, então tanto faz você estar em esportes, educação, notícias. Então, para mim foi muito enriquecedor, mas logo depois do INCRA foi curtinho o tempo que eu fiquei lá. Eu já passei na seleção do Leajá e já engatei na reportagem, já virei repórter de esportes. Aí já começou nos esportes, né? Ó, Caroline Alves chegou aí, ó, dizendo que te ama também. Ah, perfeita, maravilhosa. Trabalha comigo. Essa Massa. era apaixonada por esporte também, viu? Entrou também Sérgio Romero da Esporte Jampa. Valeu, Sérgio, que ajudou na divulgação também. Muita gente tá entrando aí, falando que, lembrando que o Sport é campeão de 87. Eu vou fazer até uma pergunta daqui a pouco para ela sobre isso, mas vamos focar nesse início aqui de carreira, né? Aí você entrou no Leajá ainda na faculdade, então.
ainda na faculdade, novinha, para amadurecer, mas entrei lá e já entrei no caderno de esporte, né? E para mim foi muito bom, assim. Eu devo muito ao Leajá por isso, porque eu cresci, aprendi muito lá e vivi muita coisa, vivi de tudo um pouco, de clássico, a matéria de futebol de barrinha, entrevistar criança, entrevistar idoso, foi perfeito. Conta uma história engraçada, o pessoal sempre quer saber, né? Uma história engraçada desse período aí, no início, né, do Leajá. Rapaz, olha, eu sei que teve uma... Eu não vou dizer o nome do técnico, para não queimar o técnico na época. Eu fui fazer a coletiva do esporte, aí o técnico ele já era conhecido por ser muito chato. Aí meu editor na época falou, ó, vê se tu consegue arrancar alguma coisa dele que ninguém tenha. Aí eu falei, beleza, Só já tinha isso, só acompanhado o jogo isso. no dia passado, já tava só. Aí peguei uma frase que ele, porque eu lembro que ele tinha dito que alguém falou assim no jogo que ele tinha feito uma mudança equivocada. Aí ele falou que não conhecia o elenco do esporte. Tava treinando, mas não conhecia o elenco. Aí eu peguei essa frase e fui perguntar. A coletiva estava sendo transmitida, né, ao vivo, e eu levei um fora, assim, ao vivo, porque ele ficou bem chateado com a pergunta, ele não gostou. Mas eu tinha que perguntar, porque foi uma aspa dele mesmo, foi uma coisa que ele mesmo falou, mas ele não curtiu muito, não. Levei um fora, mas foi respondido. Pode dizer mais ou menos como foi a pergunta e a resposta, não? Não, eu perguntei o que ele estava fazendo ali, se ele não conhecia, né? Se ele, o que ele estava precisando para conhecer os jogadores, né? Porque se você é treinador de um clube e não conhece, então tem alguma coisa errada. Mas ele não curtiu muito, não. Que ano foi isso? Só por curiosidade. Foi fazer um. Então, né? Faz um tempinho, um tempinho. Vou dizer que foi entre 2019, 2018, por aí. Vou deixar em off. Hum. Então não é Luxemburgo, não. Meu amigo João Arthur do Sport Caruaru disse que não. Que o Luxemburgo foi 2017. Ela disse que foi 2018, 2019. Depois a gente pensa aí depois. Mas não vamos comprometer ela, não. E seguindo aí, isso aí você era estagiária na época ainda? Ou já estava contratada? Não, era estagiária ainda, mas Estagiária. assim, eu sempre ia para campo, fazia de tudo um pouco e acho que essa que é a parte boa, né? Que lá a gente tinha esse suporte os editores confiam muito nos estagiários e isso foi muito bom para mim, para crescer de fato como repórter. Vivi de tudo, viu? De tudo mesmo. Vamos falar do fim da faculdade e um assunto que tem que vir aqui, o TCC. Para quem não sabe, Tainá fez junto com Pedro Maranhão e com Binho Araújo aquele documentário que tem mais de 12 mil visualizações no YouTube sobre a Copa do Brasil 2008, que naquele momento estava completando 10 anos. Pedro contou algumas histórias aqui com Bala, com Nelsinho, os perrengues, né, para conseguir uma palavra deles para colocar no documentário. Tem mais alguma história? Eu acho que tem, mas alguma história curiosa aí desse documentário para falar? Rapaz, a gente tava gravando com o Magrão. Tava numa hora que ele tava bem emocionado, que ele tava falando de como foi conquistar, ele tava dizendo que a cidade tava toda emocionada e tal. E naquele momento, assim, nossa, a Magroncheira tava com os olhos quase chorando, não sei o quê. Aí Everton Felipe já tava terminando o treino, Everton saiu de carro, Everton buzinou a gravação inteira. Bora, Magrão! Fala que eu já dei minha entrevista. Agitou tudo. O coitado do Magrão ficou completamente perdido, que ele já não tinha mais emoção. Com o Everton perturbando, saiu buzinando e passou direto gritando lá. Foi o maior sucesso. A gente guardou até esse trechinho da gravação. Rapaz, Everton Felipe não tem filtro mesmo, né? Não, nem um pouco. Olha, entrevistar ele é uma comédia, viu? Porque ele agita bastante e conseguiu desestabilizar Magrão, viu? Magrão Pop tava emocionado, mas no instante voltou ao normal, ficou sorrindo com ele. E Everton Felipe, nessa época, era uma criança, né? Mas eu lembro que a gente também fez questão de entrevistar ele, Não, eu tô dizendo, na justamente época por do, na isso. época do título, Do, 2008, né? do, do Sim. título. Sim, não, do título mesmo. A gente fez questão de entrevistar ele justamente por isso, porque na época ele já era torcedor do esporte. E pra ele naquela época ele via e agora ele estava jogando com o pessoal, ele estava com boa parte do elenco ali com ele. E ele até contou pra gente, no nosso TCC tem esse trechinho dele falando que pra ele foi realmente muito emocionante porque estava convivendo com o pessoal do título da Copa do Brasil. Massa, legal demais.
Tem mais algum aí para você contar? Tem uma que eu vou perguntar depois, que ainda é sobre o documentário, mas é sobre a avaliação depois dos professores. Mas tem mais alguma da gravação, da Rapaz, produção? eu acho que da produção, a gente se perdeu indo pro CT. Hum, Indo pro CT do esporte, a gente se perdeu. Passou quase uma hora para poder encontrar o CT. Chegou lá, ó, suado, mas não é conseguiu. porque Depois a gente já tava você craque. entra no cantinho ali da estrada e vai buraco, né? Que é o final É, do caminho mesmo. você pensa que não vai chegar. Olha, eu soube que na avaliação, até o professor, que foi meu professor no período passado, Cláudio Andrade, foi o único que não deu 10. Como é possível? É Cláudio exatamente, Bezerra, era, perdão. Confundi com outro professor, Cláudio Bezerra. exatamente. Cláudio Bezerra tava lá na banca, alvirrubro, doente, e terminou dando 9,5 pra gente, viu? Não deu Como é que 10. pode? Foi o único que não deu 10, deu 9,5. Mas entendemos, né? Fazer o quê? Ele queria que aparecesse algum torcedor do Náutico falando, era. Pior que ele disse isso, viu? Pior que ele disse isso. Queria ver torcedores de outras torcidas, além de ser do esporte. Aí é demais, né? Mas tá bom. Até hoje, esse TCC faz muito sucesso. Quando terminar, por sinal, eu vou botar nos stories de novo o link. Quando o Pedro veio aqui, eu botei, vou botar de novo. Para o pessoal ver. Tem mais de 12 mil visualizações no YouTube. Realmente fez muito sucesso. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não sabia que era um TCC. Não sabia que tinha sido feito por vocês. E quando eu soube, eu fui e revi, né? Porque eu vi mais ou menos uns 2 anos atrás, que foi quando ficou pronto, né? E depois eu revi. Foi nos 2 ou 3 meses atrás que eu vi uma live com o Pedro, ele falando sobre isso. Aí eu revi. Realmente, a qualidade parece que é uma reportagem mesmo profissional, né? Na época, assim que a gente divulgou, o esporte também tinha feito um videozinho em alusão à Copa do Brasil. E eu lembro que Cássio Zirpoli, ele comentou no Twitter, mas rapaz, ficou melhor que o do esporte. Esse Olha, e print a gente nunca mais essa apagou. palavra não é de qualquer um, não, viu? Cássio Zirpoli é fera. Exatamente. Quando o Cássio publicou, eu lembro que na época, acho que o assessor do esporte era Álvaro, ele até comentou assim, mas Sim. rapaz, vamos com calma. A gente, não. Olha aí, tá vendo aí, o TCC da gente fez mais sucesso que o vídeo do esporte. Podia rolar essa parceria aí, mas realmente o TCC fez muito sucesso e até hoje a gente colhe frutos com esse TCC, né? Porque foi um material e tanto, tem muita gente naquele TCC. Pra gente, acho que a maior dificuldade foi cortar as pessoas, cortar, porque a gente só tinha meia horinha, né? Então, mas assim, é muito conteúdo, é muita coisa bacana naquele TCC. Com certeza. Tem vários comentários aqui. Tem uma pergunta de Mari, muito legal, que já vai abranger, né? Mas ela quer saber o maior perrengue que você já passou como jornalista. Aí inclui tudo, né? Estagiário, profissional, com carteira assinada. O maior perrengue de todos. Não é possível que você não pense aí na hora em alguma coisa. Rapaz, eu acho que o maior perrengue que eu passei foi no clássico Santa e Náutico, que eu precisei fazer a torcida. Fui fazer movimentação e tal. Aí eu meio que cheguei assim no portão onde dividia as sociais e a Inferno. Só que o portão ele estava fechado. Tava com grade assim, não tinha como eu passar para fazer imagens de lado de dentro da Inferno. Só que a galera que tava do outro lado viu e meio que ficou, olha, não passa por quê? Tá com medo da gente, não sei o quê. Aí eu Eita! já fiquei meio assustada. Eu fui sair por fora. Quando eu saí, encontrei uma galera do lado de fora, que ali a repórter que não queria entrar. Aí eu fiquei com bastante mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui voltar pra cabine segura, sem saba, mas acho que foi o maior perrengue. Tirando as coberturas de rua, né? Que dia de venda de ingresso, que a gente vai, às vezes é muita gente, quando é um jogo muito importante, a gente fica debaixo de sol quente. Aeroporto, eu lembro que já fiz muito aeroporto, aquela agitação. Lembro que até o Santa contava, não lembro nem qual foi a fase, estava o aeroporto muito cheio, a gente foi lá fazer, os jogadores passando tudo ao mesmo tempo. É uma agonia, mas é massa. São perrengues, pequenos perrengues. É comum, assim, quando você vai fazer aquela gravação externa, aparecer um cara no meio perturbando. Rapaz, demais. Não tem como não aparecer. Aí é que tá.
Quando não aparece, a gente estranha. Porque qualquer reportagem, qualquer coisa, você tá com o celular, já vem alguém querendo falar, já quer saber, quer saber onde é que vai aparecer, quer dizer que tá sendo filmado, quer mandar beijo. Olha, sempre tem. Quando não tem, a gente estranha. É mesmo, realmente. Eu percebo assim, sempre quando termina jogo, assim, eu vejo que tem reportagem, tem alguém filmando, o pessoal tá assim, se debatendo para aparecer, né? Quer aparecer, não sabe nem se vai pro ar ou se não vai, não sabe que canal é, não sabe se é ao vivo, mas o cara quer aparecer. Ele quer o registro, é pra dizer que tá lá comparecendo, quer comentar e principalmente quer cornetar, viu? Que tem torcedor querendo xingar, falar mal. Sempre, né? Sempre tem. Aí, vou ler mais alguns comentários aqui. Odilon entrou aí, um abraço. Vinícius Caribé, meu amigo. Tá sumido, Vinícius. Que honra você aqui, um abraço. Rapaz, e tem uma pergunta aqui que eu acho que eu vou guardar para depois sobre VAR. Eu acho que eu vou botar naquela fase que eu vou perguntar algumas opiniões suas. Realmente é uma boa pergunta. Caroline Alves falou que é suspeita para falar, mas você é muito competente. Odilon Andrade falou Ah, TCC 5 estrelas. Realmente, eu daria 10. Pelo que eu vi do vídeo, eu daria 10. mas esse aí também é suspeito pra falar, viu? É pai. É suspeito pra Ah, falar. mas eu não sou não, viu? Porque eu vi, a primeira vez que eu vi, eu não sabia que era um TCC de faculdade. Eu pensei que era um vídeo produzido por alguma empresa profissional. Eu não sabia qual, mas assim, gostei, achei legal. Só que vim saber depois que era um TCC, né? Aí eu fiquei mais impressionado ainda. Olha aí, então, tudo certo. Merece as 5 estrelas. Caroline Alves falou que o professor só não deu 10 ao nosso amigo alvirrubro, Cláudio Bezerra, só porque ele ficou com inveja da Estrela Dourada. Eu vou dizer a ele que na pós eu vou fazer um sobre o Hexa, pra ver se leva 10. Vai ser difícil encontrar gente viva, né? Mas vai ser legal. Verdade. Jo... Josélia Mello entrou aqui desejando boa noite. Carolina Alves falou aqui que é muito gostoso fazer jornalismo esportivo, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, é muito bom. Mas assim, tem que ser também por amor, porque se não for por amor, não vai não. Você tem que gostar mesmo do que faz, porque é difícil. O pessoal vê ali na telinha, vê na internet, mas ninguém vê a gente no chão, batendo texto, no imprensado, no calor, na agonia, jogador que não quer falar, treinador que não quer falar, estresse, muita coisa ninguém vê. Só vê a matéria pronta, bonitinha no ar, mas não vê os perrengues, não. Eu vou até te perguntar isso, que é uma coisa que meu pai sempre comenta. Pô, jogador é engraçado. Quando ganha, ele quer dar entrevista. Quando perde, não tenho nada a declarar, não sei o quê. Como é que vocês enxergam isso? Vocês que muitas vezes estão ali no campo querendo ouvir o jogador depois de uma vitória ou depois de uma derrota, né? Só que depois da derrota, normalmente os caras não querem falar. Como vocês encaram isso? Assim, eles estão no direito deles, né? Ninguém é obrigado a dar entrevista nem nada. Só que pra gente que tá trabalhando é muito complicado, porque a gente, querendo ou não, a gente precisa de uma aspa, a gente precisa saber o que é que o jogador quer falar. E às vezes também tem outro lado, que às vezes o jogador quer falar muito e sem filtro. Que aí, se a gente não cuidar, não colocar um filtro também é complicado. Então, assim, a gente sempre tenta, ainda mesmo que não queira falar, mas ó, e o próximo jogo, tenta puxar pra ver se, não vamos cometer as mesmas falhas desse jogo agora, porque errou nisso, porque às vezes o jogador acaba soltando. Então, é tentar ser mais maleável, tentar conversar com o jogador sem impor que ele fale, né? É só tentar de uma forma amigável. E quando é um cara que é provocador, como Neto Baiano, Everton Felipe, vocês gostam de ouvir ele falando quando é semana de Rapaz, clássico, coisa assim? é bom demais, é a melhor parte. Porque pegar jogador provocador é muito bom, porque qualquer coisinha rende. Vira logo sucesso. Então é muito bom. Acho que é a melhor parte. Todos os jornalistas gostam de pegar um jogador assim, porque é muito bom. E é engraçado. Às vezes você, assim, depois que termina a entrevista, o cara ainda continua lá, aí fica tirando onda até se deixar o tempo todo. Legal. Cledita falando aqui que jogadores são todos mascarados. Rapaz, todos também é demais, mas tem muito, viu? Esporte Jampa, meu amigo Sérgio Romero, está perguntando qual foi a pauta mais inusitada que você já fez. Pode ser sem ser esporte também. Rapaz, inusitada. Difícil, difícil. Acho que inusitada não, mas acho que
Uma das melhores pautas, que foi assim, uma matéria produzida que eu fiz, que foi de uma coisa extremamente simples, mas que às vezes a gente não olha, foi do famoso futebol de barrinha, aquelas crianças que botam aquela barrinha ali e vai jogar. Aí eu acho que essa aí acho que foi uma coisa assim bem peculiar, mas que eu vou levar para a vida toda, porque foi a primeira produzida e foi uma matéria tão rica, tão bom ver criança assim, sendo criança, jogando ali e ver a raiz, né? O futebol de barrinha que sobreviveu diante do society, diante de tanta coisa, mas tá ali a galera no campinho com chinelo jogando ali, os que com camisa, sem camisa, é muito bom. Fez parte aqui, todo mundo já jogou, né? Todo mundo se formou assim como possível jogador de futebol no futuro, porque normalmente o cara que gosta, eu sempre gostei muito, né? Em algum momento da minha vida eu me imaginei como jogador, né? Aí nesses momentos ali fazia um gol na travinha, já achava que era o Ronaldo na época, né? Hoje é Cristiano Ronaldo e Messi para todo mundo, né? Mas na época era o Ronaldo, o Romário, realmente faz parte da formação da gente. E Sérgio Romero está até lembrando que o futebol de travinha virou esporte e que a Federação Brasileira é em João Pessoa, onde ele mora. Isso aí. Legal demais. E continuando a questão profissional da tua trajetória, era estagiária do Leajá, aí se formou com esse TCC que a gente não cansa de elogiar com justiça, e você continuou no Leajá? Continuei no Leajar, mas aí eu fui para a área de educação. Aí eu mudei totalmente, né? Saí de esportes para a educação, mas que também me abriu um leque muito grande, porque não fiquei só como repórter, hoje eu sou apresentadora, então tem essa responsabilidade, é muito ao vivo, eu sei o que é estar aí do outro lado apresentando, sei os perrengues, assim, de uma apresentação ao vivo e é muito bom, porque abriu outro leque para mim, né? Como eu falei no início, o jornalismo tem essa possibilidade, você não fica em um lugar só. E é sempre bom você conhecer, fazer aquele famoso networking, porque quanto mais pessoas você conhece, é melhor. Cledi está dizendo aqui, né, que futebol de barrinha é a base de todos. É a base que muita gente que foi profissional já jogou um dia e tal. Sim, e sobre essa transição, foi difícil para você, assim, sair de um mundo assim. Não sei se é tão agitado quanto, porque também essa questão de Enem, de passar no vestibular, é muita cobrança para todo mundo. Mas é diferente assim o agito do torcedor, da cobrança dos jogadores, das matérias de clássicos, assim, jogos pegados, e você lidar com adolescentes, né, jovens, mas assim a maioria adolescentes que estão naquela pressão de entrar na universidade. Teve muita diferença para você se adaptar de uma área para outra? Rapaz, teve, porque assim, no esportivo, qualquer coisinha que você fala que o torcedor não concorda, você já é condenada. Mas assim, no ramo da No educação tem mais Twitter, essa. então, hein? Não, no Twitter. Depois de ontem eu achei que ia ser cancelada, mas tá tudo certo, tá? Então eu não fui. Mas em educação tem essa tranquilidade, até porque são mais jovens, querendo ou não, o jovem precisa mais de você, ele precisa daquela informação. Então, assim, a gente está sempre antenado, sempre divulgando as coisas sobre o Enem, tudinho, a gente sempre traz conteúdo. Então, o jovem, ele quer mais, assim, ser seu amigo, ser seu parceiro, ele quer mais estar perto. Então, tem essa diferença aí. É um pouco agitado esse ano, foi bastante agitado pro Enem, né? Então, assim, Imagino. não perdeu muito pro futebol, não. Então tá bem pau a pau, mas ainda assim é mais tranquilo que futebol. E com essa questão de adiar, né? Foi adiado pro ano que vem, né? Para maio, não foi? Se eu não me engano. Foi adiado para janeiro. Janeiro, né? Tava com a discussão se podia ser até maio, não foi? Rapaz, Foi. ia desconfigurar por vários anos, né? Em janeiro dá para realocar mais fácil depois, né? É, tinha três opções, né? Dezembro, janeiro e maio. Mas aí ficou para janeiro mesmo, naquele finzinho de janeiro, começo de fevereiro. E se fosse para maio, daqui que fosse ajustar para ficar no fim do ano de novo, ia ser mais uns 3 ou 4 anos, né? De ajuste. É, é um efeito dominó. Pois é. E nessa área agora, com os jovens, com educação, teve algum grande perrengue também? Não, ainda não. Acho que o perrengue maior é apresentar aulão ao vivo. É você juntar aquele povo todo para falar. Aí você fica com. Aí tem menino que quer perturbar, tem outro que quer prestar atenção. Aí você se sente aquela tiazona, tipo, ó,
presta atenção na aula aqui, o professor quer falar. Acho que esse é o maior perrengue, é saber lidar com os jovens direitinho, né? Mas fora isso, acho que foi bem tranquilo, tá sendo bem tranquilo. Rapaz, engraçado que assim, na época que eu fiz vestibular, eu sou velho, vou fazer 30 anos, meu vestibular foi em 2008, de Direito ainda, né? Que eu me formei em Direito, depois de 5 anos formado em Direito e advogado, que eu comecei jornalismo, né? Na minha época de 2008, não tinha isso de smartphone ainda. Então, era relativamente fácil o cara se concentrar. E hoje, hein, com o smartphone, o cara recebendo o WhatsApp, o cara olhando o Instagram, atrapalha muito ou tem um jeito de controlar essa galera? Rapaz, ó, jeito de controlar não tem. Eu acho que é por isso que a gente tá no Instagram também, porque quer usar o Instagram, pelo menos usa com um fim ali específico, usa para estudar. A gente tenta se fazer presente mesmo nesses meios aí dos jovens, para também trazer para a realidade deles, né? Para o que eles estão usando. Então, controlar não tem. A gente só tem que se encaixar ali, fazer assim, no famoso migué para ficar com eles pertinho em qualquer ocasião. Imagino que deve ser um sufoco, que a galera não deve aceitar muito, não, essa ideia de abandonar o celular, porque hoje tudo é no celular, realmente. É uma realidade muito diferente, assim, em 10, 15 anos mudou muito isso, de pouco usado para essencial, e até para mim mesmo, que vim daquela geração, hoje não me imagino sem internet, um celular toda hora, que eu estou sempre olhando também, as redes sociais, o WhatsApp, não para realmente. Ó, Mari está perguntando se tem alguma área preferida sua no jornalismo. Se tem alguma que é um sonho assim para você trabalhar. Ou são essas mesmo aí, né? Que você já tem experiência. Ah, não, eu quero realmente quero voltar para o jornalismo esportivo, mas eu acho que eu ainda tenho muito a crescer, ainda não é um plano que precisa ser abrupto, precisa ser correndo, não. Mas eu tenho a vontade de voltar para o esportivo mesmo porque é meu sonho, é minha paixão, mas por enquanto eu estou tranquila aqui em educação. Beleza. Caroline Alves está puxando um assunto que eu acho que é até legal a gente entrar sobre esse time atual do esporte. Time esse que foi objeto do tweet de ontem, né? Pô, esse pontinho vai ser importante e tal. Como você enxerga o esporte desse ano? Que assim, eu em vários vídeos aqui já cansei de criticar planejamento de contratações, pô, um time sem dinheiro, trazer um terceiro goleiro de destaque, assim. Não concordei muito com o Daniel, que eu gosto muito dele, mas acho que não era o momento. Enfim, que análise você faz desse esporte atual? Ó, eu vou concordar contigo sobre esse terceiro goleiro, que eu também não via necessidade em trazer, principalmente se você traz e também não dá oportunidade para ele. Então, do que adianta trazer? É um custo, o jogador, querendo ou não, você tem que pagar, tem que acompanhar, tudo isso gera receita sem necessidade, porque nem chance o cara tem. Então, assim, é ruim para os dois lados. É ruim para o jogador que não tem disponibilidade, não joga, e é ruim para o clube, porque tem que pagar. Se contratou, tem que pagar. Eu Isso. gosto muito do trabalho de Daniel, mas eu não concordo que ele seja um treinador de Série A. Eu não acho. Não acho que ele é um bom treinador, mas para esse nível, não. Pronto, é isso que eu acho. Ele é um bom técnico, eu gosto dele, principalmente porque ele tem uma identificação muito grande com o esporte. Mas não era o momento, né? E assim, ele começar uma Série A, porque outra coisa foi naqueles anos, que ele chegou nas últimas rodadas, que tinha jogador que podia resolver, como tinha Diego Souza, André. Hoje não tem, né? Um time aí com jogador para resolver. Então fica mais complicado o trabalho para ele, e ainda mais pegando as 38 rodadas, né? Considerando que ele fique até o fim, que ele pegou desde o É, início, né? e eu também acho que Daniel ele tem uma mente um pouco fechada. Você pode ver que o esporte ele não joga assim, literalmente com aquele conceito novo de jogo apoiado. É muito difícil o esporte jogar assim. Você vê os jogadores muito espaçados. Os jogadores esperam vir um cara, não sei o quê, e demora. O time é lento. O time não acompanha. Ontem, quem assistiu o jogo contra o Atlético viu. Sobe um jogador, o cara fica sem opção, porque não sobe ninguém. O conceito de jogo apoiado não chegou para Daniel. Daniel tenta montar as linhas, mas as linhas ficam tortas, ou o cara já deixa impedimento. É complicado, porque já não tem peça. E você sem saber ajustar, aí é um caminho difícil para trilhar aí. Tem muito jogo, por isso que eu disse, cada pontinho é importante. Ver o torcedor aí xingar, mas cada ponto somado é importante, porque perder, o prejuízo é maior.
Isso que você falou, que não tem peça, assim, não tem peça, na verdade, de qualidade, porque quantidade tem muito. Não, O esporte tem muito jogador, assim, tá muito diferente do ano passado, a formação do elenco. Porque ano passado era até mais enxuto, mas assim, tinha peças que, pô, Charles, um baita volante, Guilherme, jogador decisivo, Hernani estava em outra fase, o próprio Ezequiel estava contribuindo muito com assistência. E para a Série A, assim, teoricamente, com um pouco mais de respiro financeiro, o Sport acabou montando um time mais fraco do que ano passado, né? Ao meu ver, pelo menos. é aquilo, né? Quantidade não é qualidade. Então é melhor ter um time mais enxuto, mas com peças pontuais que vão ali contribuir de fato, vão ajudar o time de fato, do que ter muito jogador que tá lá voando, tá? E às vezes não tá nem correndo, viu? Você pode perceber que tem muito jogo que tá, tem jogador fazendo corpo mole e é complicado, porque um time lento não vai pra frente, não. E tem jogador que entra ali, que eu não vou dizer o nome, que eu não sei nem que posição joga, porque o cara não faz nada em campo. Mas é, realmente, tem mesmo. Engraçado que muita gente fala que Milton, que a diretoria tem muitos, assim, caras que passaram nos anos 80, anos 90, aí fala, não, pô, a mentalidade dele está nos anos 90, aí fala de Milton, de Vanderson, até de Fred, que a mentalidade dele está nos anos 90. Poxa, sinceramente, queria eu que tivesse, porque o esporte nos anos 90, normalmente, pelo que eu vejo, assim, um pouco eu vi, que eu peguei o finalzinho, mas assim, a maioria de ver vídeo, de ler, assim, o esporte tinha elencos enxutos que eram de qualidade. E às vezes, alguém se machucava, não tinha opção, ia um cara assim, pô, um Juninho Petrolina, aparecia assim, um cara, um Chiquinho, e todos davam certo. Eram contratações, ou caras que vinham da base, ou contratações de times do Nordeste aqui, do 13, da Paraíba, como foi Dário, assim. E os caras entravam e davam certo, né? Hoje o esporte contrata muito jogador da base do Santos, do Grêmio, do Inter, e às vezes esses caras não são nem melhores do que os que tem na base aqui, né? Pois é, esse é um erro que eu acho muito grave do esporte. O esporte não parece que não investe na base do clube. A gente vê aí atletas que saíram daqui, o Everton Felipe, eu acho ele um excelente jogador. Ele é muito bom e ele é decisivo. Eu gosto do futebol do Everton. A gente vê jogadores como Ciro que saiu, assim, foi uma decisão dele, mas era uma cria da base muito boa. Ciro era decisivo. Ele tinha esse quê aí. Mas não, assim, o esporte traz muito jogador de fora e traz muito, assim, de forma numerosa, mas que não fazem diferença para o clube, só gera receita. Só, a única diferença que traz é no dinheiro. Pois é. E Cledi tá fazendo mais uma crítica aqui, que eu concordo com ele, de não ter um cara da bola parada também nesse time do esporte, né? Exatamente, o esporte não tem um batedor de falta. Você pode ver que cada jogo é um batedor diferente e bate de maneira diferente e as jogadas ensaiadas raramente dão certo, né? Parece que não treina. Aí complica. Você sem ter um cara que realmente chame ali pra bater, diga assim, ali sou eu, é complicado, porque sempre vai ficar na mão de um, na mão daquele que tiver supostamente melhor no dia da partida. É isso. Parece que assim, na hora saiu a falta e quem quiser pegar, pega. Eu já vi Sander bater, já vi Hernani bater. Pô, Hernani, eu não lembro de um gol de falta na carreira de Hernani. E Hernani até faz gol. Assim, não, parece que é na doida na hora, né? Ah, peguei a bola aqui, vou bater. Ontem Bruninho bateu no travessão, mas eu fiquei surpreso porque eu nem sabia que ele batia falta. Se é que ele bate, né? Não sei se foi sorte também. Eu tive a mesma surpresa. Tanto que quando eu vi, eu nem reconheci. Eu disse, que é esse que tá batendo? Caraca, Bruninho, né? Essa não sabia, não. Eu tava nem esperando, tava esperando. Normalmente o que acontece, né? Ou vai na barreira ou joga na arquibancada. Normalmente são essas duas opções nas faltas que o esporte bate, né? É, exatamente. O esporte não tem sorte, não, com bola parada, não, viu? Raramente também com escanteio. Pois é. E ontem o gol saiu assim de um rebote de um escanteio, né? Porque a bola voltou para Juba. Juba tava lá na direita porque ele tinha batido o escanteio, né? E saiu o gol que eu até comentei com meu pai. Normalmente é o esporte que leva esse tipo de gol. Que fica aquele bate e rebate e o zagueiro empurra para dentro, né? Não, eu tava dizendo que realmente, quando. Às vezes é o esporte, né? Que tá lá ganhando, aí vem aqueles acréscimozinhos que o outro time vai lá, faz o gol, chega a morga a torcida inteira, mas dessa vez foi a favor do esporte. É. E como você falou, um pontinho que tomara, né? Que lá na frente faça diferença. Cledi tá lembrando aqui esses caras. Pô, Cledi, aí a gente vai ficar triste. Pô, lembrando de Marcelinho Paraíba, de Marcos Aurélio. Aí era outra coisa a falta, né? Era outro momento. Aí podia chamar qualquer um desses pra bater que tava tudo certo.
eu gosto de perguntar também, Tainá, algumas opiniões do jornalista sobre a realidade do jornalismo esportivo. E eu vou aproveitar para começar com essa, já que a gente praticamente está nesse assunto, que é sobre assumir ou não o time do coração. Eu vejo pelos seus comentários aí, não sei se você assume ou não, mas que você acompanha de perto o esporte, né? Você assume a torcida por algum time? Rapaz, olha, eu sempre penso assim, que quando o profissional ele faz a coisa com seriedade, independente dele dizer o time ou não, assim, o trabalho flui. Só que a gente vive num lugar que os torcedores, eles não entendem isso. Então, a partir do momento que você fala teu time, já descredibiliza para qualquer outra coisa. É muito difícil um Cássio, como o Cássio assume, que é rubro-negro, estar no patamar que ele está. Então, veio de muito tempo. Ele sempre deixou ali claro. Porque é complicado, tem torcedor que não gosta, principalmente se você sair do clube que você torce para cobrir outros clubes, aí diz logo, ah, não, porque é de tal time, é clubista, já é complicado para homem, né? E principalmente para mulher, porque além de ser clubista, vai dizer que você não entende. Então tem essa dificuldade aí em falar mesmo de fato o time que você torce. Mas eu acho que se a gente tivesse mais apoio dos torcedores, seria até melhor que os jornalistas se abrissem mesmo, porque eles iam ver que não tem essa de ser clubista, não. Quando o clube tá ruim mesmo. Quando tá bem mesmo. Mas você assume o seu time? Rapaz, vamos para a próxima pergunta? Tá bom, mas deu para entender mais ou menos, deu para entender mais ou menos. E aproveitando que você puxou aí esse assunto, falar sobre a participação feminina que está cada vez maior e você vê que não é uma questão só de tem que ter mulher para completar. Não, elas têm qualidade, têm competência. Eu entrevistei aqui há algumas semanas Renata Andrade, que é aqui de Pernambuco, é uma referência. Tem referências nacionais como Renata Fã, Sabrina Rocha por aqui também, que trabalham muito bem e o sexo é o menos relevante, né, nessa questão. Exatamente. E assim, falando bem sério agora, tem muita mulher que entende muito mais que certos caras aí, viu? De verdade mesmo, assim, Com não é puxando certeza. a sardinha pro meu barco, não, mas tem, e acho que as pessoas precisam reconhecer isso. As mulheres não precisam ocupar o espaço, só porque tá faltando. Não, porque tem mulher que gosta, tem mulher que entende, e tem mulher que é qualificada para isso. A Sabrina, eu acho ela incrível a forma como ela lida com todas as situações, porque quem tá em campo, a mulher que tá em campo, você vê que não é fácil. Você escuta muita coisa. Então, assim, você tem que estar com a mente bem aberta. A Renata, eu lembro que eu estava na faculdade ainda, quando ela já estava na Rádio Jornal, e eu cheguei até a conversar com ela, que eu admirava bastante. E é muito bom ter mulheres presentes. E é bom que os homens escutem a voz, escutem, vejam o que a gente está falando, e não leve só em consideração, assim, o rosto, ou, enfim, se é famosa, se não, mas não, tem que ouvir a voz, tem que saber o que está falando, tem que ver que entende. Porque quando você vê que entende, aí é muito bom. Eu amo quando eu estou na roda de amigos, que eu estou lá falando e que eu tenho meu espaço. Meus amigos, ó, escuta, vê. Porque é bom você saber que você tem qualidade para isso. Então, é muito importante, é fundamental. Tem alguma situação, só fala se você quiser, que você passou, que você pensa, pô, se eu fosse homem isso não aconteceria. Teve. E, por incrível que pareça, assim, com colegas de profissão, entre aspas, eu fui para uma coletiva do Santa, pós-jogo. Precisei botar o computador e tal para bater o texto, fiquei esperando o técnico chegar, aí dei uma saída para falar com o meu fotógrafo. Quando eu voltei, simplesmente tinham tirado meu notebook, tinham tirado tudo e tinham ocupado o meu lugar. Aí eu falei, então, esse lugar aqui tá ocupado. Aí o rapaz falou, o jornalista lá falou, eu disse, sou eu. Da mesma forma que você vai acompanhar, eu também vou. E aqui era meu lugar. Aí, assim, você tem que se impor. Eu não podia simplesmente sair e deixar ele ocupado o meu lugar. Não. Eu estava ali, minhas coisas estavam ali, minha ferramenta de trabalho, inclusive meu computador estava aberto, ele ainda teve o trabalho de fechar o computador, Hum. tirou. Eu não. Ali é minha vez, eu tô aqui cobrindo igual você. Então, acho que é complicado. Então, é por isso que eu digo, tem que gostar muito, porque você vai enfrentar muita coisa. Então quer dizer que não foi uma coisa assim casual, ele foi ali. Não, ele fechou o computador, ele sabia o que estava fazendo, né? Sabia, sabia. Infelizmente sabia. Mas, no fim das contas, você resolveu a situação, né?
No fim das contas deu tudo certo. E graças a Deus não passei mais por isso, não. Ao contrário, assim, até fui bem acolhida por muitos jornalistas aí. Tem uma galera, assim, bem especial que me acolheu bastante, principalmente nessa parte aí de cobrir futebol. Legal. Ana Guiar aqui aplaudindo, Odílio Andrade. Ó, o pessoal de casa tá em massa aqui, ó. Caroline Alves dizendo que concorda plenamente com você. E ela disse que você é torcedora do IB. Mas vê só. Mas rapaz, é um time bom a sofrer, um time bom. Ó, e teve uma pergunta aqui que eu deixei para o fim, tinha sido feito, mais para o fim, que tinha sido feito no início, do DE Esporte, que era sobre o VAR. Aí eu achei que era melhor a gente esperar para essa parte de opiniões aqui. E ontem teve polêmica de VAR, né? Jogo do esporte, porque teve um lance que pediram pênalti em Elton, que não foi nem checado. Depois teve um que pediram pênalti em Hernani, que também não foi nem. O VAR demorou, mas nem chamou o árbitro. E aí do gol, né? Que não me pareceu tão difícil de ver, assim, pela câmera pausada, dava para ver que estava legal, que ainda demoraram, né, para validar. O que você acha do VAR, da importância que tem? E depois explica um pouco sobre esse protocolo que ainda está meio confuso, né? Então, eu lembro que quando estreou o VAR, eu até fui para a coletiva da CBF, então eu pude ver desde o começo, assim, e eu sempre concordei. Eu acho que é muito importante, porque no futebol brasileiro, você pode ver que a gente tem muita arbitragem da gente, ela falha muito. Então, eu acho que o VAR, ele só tem a contribuir. Mas aí é aquela coisa, você tem que ser justo. Se você analisa o lance de um clube, você tem que analisar o lance de outro. Se o outro clube está pedindo, então tem que analisar. O VAR não está lá? Não vai poder usar? Não vai mudar muita coisa. Então, vai lá e faz, porque às vezes é um lance pontual, como foi no caso do Elton ontem, que realmente ele foi por cima da bola, podia ter dado pênalti, o resultado podia ser totalmente diferente para o esporte. E eu não digo só a favor do esporte, mas tem vários clubes aí que são prejudicados porque o VAR não olha. Então eu acho assim, não vale, o VAR não é só para um clube, não é só para o mandante ou não é só para o adversário, não. É para o lance que cabe avaliação. Se o lance é confuso, cabe usar o VAR. E a gente teve, assim, principalmente a gente do Nordeste, que ultimamente até tem conseguido colocar mais times na Série A, mas a gente tem essa sensação de que não é igual. A gente achou que esse VAR, assim, em uma ilusão, pô, vai ser melhor para os times do Nordeste, vai ter menos prejuízo, só que parece que continuou isso, né? Parece que continua, parece que tem essa escolha, né, de sempre ajudar mais, favorecer mais outros clubes do que o do Nordeste. Então, eu acho que isso também cabe das próprias diretorias dos clubes, de se fazerem presente ali e de ficar em cima, porque se eles não ficarem, ninguém mais vai ficar. O árbitro não vai ficar ali, ah, tá bom, então vamos olhar. Não, fica lá, chega em cima, mas eu acho que o VAR é extremamente importante. E sobre o protocolo, que ainda tá assim, pô, às vezes um lance que dá para ver, você vê em casa, pela segunda câmera, você vê em casa, ah, foi pênalti, ah, foi impedimento. Às vezes demora 5 minutos, 7 minutos. Eu lembro que logo que começou, demorava muito, muito mais do que está demorando agora. Então é aquela coisa que tem que se ajustar, tem que se aprimorar. Porque se cada vez for perder de um jogo 5 a 6 minutos, no jogo do esporte foram É. analisar Foi e até só esfriou. 55 ontem, né? Foi até 55 por causa do VAR. Pois é, esfriou o time, porque esfria, os caras param ali, esfria. A jogada que o cara estava pensando na hora, interrompeu, se passa muito tempo, já era. Então, assim, tem que aprimorar, tem que fazer que o tempo seja cada vez menor, porque é um prejuízo menor para os clubes, para a arbitragem, para tudo, e até para o uso do VAR mesmo, para ser mais, assim, certeiro. Com certeza. Eu gosto de fazer essa pergunta também, eu acho que eu acabei não fazendo para Pedro, que é assim, que dica você dá para quem está começando o jornalismo esportivo? Porque a gente ouve, assim, eu ouvi muita gente dizendo, não, pô, mas o mercado de trabalho tá uma loucura, tá não sei o quê. Eu fiz, caramba, mas eu não tô feliz com o direito. Eu prefiro sofrer, mas ser feliz, né? Olha, realmente, não é fácil, é um mercado muito difícil, mas eu digo a você, não desista, velho, sério, faça de tudo, sempre para estar presente, sempre para se manter antenado, porque eu mesma não estou em esportes, mas eu faço de tudo para estar por dentro, para ser vista. Então, assim, eu uso o meu Twitter para isso, por mais que eu não esteja, por mais que eu esteja com a educação, eu uso o meu Instagram, uso o meu Twitter para tudo.
Então, assim, você tem que investir, tem que correr atrás, até porque não vai vir no seu colo. Então, vai conversando, vai fazendo aquele famoso networking, vai conversando com profissionais da área, vai pedindo indicação e vai ficando ligado. Aonde abrir espaço, vai mandando currículo, vai se aperfeiçoando. Tem curso aí para fazer, tem muita coisa importante. Eu lembro que eu cheguei a fazer alguns cursos, eu fiz até um curso com o Cabral Neto, de futebol comentado, aprendi bastante. Hoje em dia, esse conceito de jogo apoiado aí, devo ao Cabral, porque eu Olha aprendi aí. com ele. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprende que precisa aperfeiçoar, né? O VAR também, que é uma novidade, na época que eu fiz o curso ainda não tinha. Então, assim, a gente tem que continuar se aperfeiçoando, tem que estudar, até para fazer comentários sensatos, não falar da boca para fora. Com certeza. E Cabral Neto é muito bom, porque ele tem uma visão além. Eu até estava comentando com meu pai concordou comigo, que ele tem uma visão além das quatro linhas, né? Ele fala, ó, é importante, por exemplo, ter quatro times do Nordeste na Série A, porque é um pouco menos de desgaste nas viagens, esse tipo de visão mais ampla do que só, 90 minutos ali o time perdeu. Pô, mas o time, sei lá, jogou quarta em Santa Catarina, aí domingo jogou aqui de novo, e quarta que vem tá no Rio Grande do Sul. Porque não é só uma partida, né? Todo o contexto. Tem um contexto do clube, tem um contexto do que está acontecendo dentro, fora do gramado. Então você tem que ter uma visão literalmente fora das quatro linhas. Não é só aqueles 90 minutos ali, não. Tem o pré-jogo, tem o depois, tem as viagens. É cansativo. Então você tem que ter o olho aberto para tudo. Ó, Jate SJ tá dizendo para você escrever mais sobre o Náutico, dizendo que o Náutico é seu time do coração. Rapaz, isso é um vizinho, alvirrubro, que pensa, podia ser rubro-negro, de tão cabuloso, tão perturbador. Mas Quer dizer que ele está acompanhando. rubro-negro é mais cabuloso, é? Rapaz, eu acho, viu? Conheço muito rubro-negro. Eu acho que o rubro-negro consegue ser mais cabuloso, viu? Que qualquer torcedor. Ó, conta aí, já aproveita que a gente tem mais um tempinho. Conta mais uma história aí, engraçada, marcante, que, assim, vai ser uma coisa que vai ficar sempre na sua memória. Olha, eu fui cobrir o jogo do bem que teve na arena. E eu lembro que eu tava no gramado, assim, e era aquela coisa. Toda vez que um jogador fazia gol, eu tentava correr atrás pra pegar uma aspazinha curtinha, sempre alimentando o Twitter e tal. Aí eu lembro que o Troinha, ele fez um gol, e eu fui atrás dele, né, pra entrevistar. E ele estava, assim, pingando de suor, e ele me abraçou. E Ei! eu fiquei completamente ensopada, mas tava lá como se nada. E depois foi o grafite. Eu já tava molhada com o Troinha quando eu vi foi o grafite. Veio falar também, aí abraçou também, coisas assim pra pegar o celular e Já tava suada mesmo, né? Aí suou mais. já só completou, só misturou o suor. Mas teve isso aí que eu acho que nunca mais eu vou esquecer, viu? Porque. E eu ainda lembro que ele cantou, viu, Troinha? Ainda lembro que eu pedi pra ele gravar um trechinho assim comemorando o gol, ele ainda cantou e dançou. Isso aí eu não esqueço mais, não. Pô, que experiência curiosa, né? E com certeza, só de pensar nisso, volta o cheiro, né, na sua cabeça. É. Então, assim, mas também teve experiência muito boa, viu? Teve o Barça Legends aqui, que eu lembro que eu fui cobrir, fui pra coletiva, entrevistei muita gente legal, gente que eu nem imaginava entrevistar, gente da seleção brasileira. Então, assim, foi muito massa. Eu até hoje guardo a credencialzinha, porque realmente foi uma coisa que eu não esperava e foi muito massa, assim. Foi uma experiência e tanto. Até hoje, tanto que eu tenho ainda o postzinho lá no meu Instagram com os jogadores que eu entrevistei, porque é inesquecível. É muito legal. Eu fui para esse jogo, bem legal. E não foi aquele amistoso, porque normalmente esses amistosos comemorativos é 5-4, 6-5, né? Não, os caras levaram a sério, velho. Foi 1-0 pegado. Não tinha gracinha não no jogo, viu? Não foi um jogo do bem, não. Foi realmente os caras levaram a sério, porque jogo do bem é que tem assim muita goleada, né? Eu lembro que eu ainda entrevistei o Safadão, que o Safadão fez gol e tal. Aí você sente a diferença, mas o Barça Legends foi massa, assim, foi uma experiência e tanto. Legal. E, ó, seu pai falou aqui, Odílio Andrade, que nós somos notados porque torcemos pelo maior do Nordeste, esporte. Seu pai é do esporte, ele não lhe influenciou, não? Rapaz, meu pai é rubro-negro. Ele só me influenciou a gostar de futebol, viu? Isso É, aí,
Minha mãe que sofre, porque minha mãe não gosta de futebol, mas ele é completo. O jogo que estiver passando aqui em casa a gente assiste. Pode ser quem for. Ibis contra Ibis a gente tá assistindo. Então quem sofre é minha mãe, porque a gente. E, além de tudo, eu sou pai de rádio. Então eu vejo na TV e ainda fico acompanhando rádio. Então, aí tem isso aí, porque a paixão por futebol é gigante aqui em casa. E aqui também, viu? Eu e meu pai, assim, série B, Copa Verde, uma época, a gente via tudo. Série C, a gente acompanhou o Botafogo da Paraíba, uma época, por causa de Marcos Aurélio. Tá passando o jogo, a gente vê. E pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro, Série B, Série C. Se passar na D, eu também assisto. Também aqui em casa é assim. Tá passando o jogo, a gente assiste. Para fechar, vou perguntar se tem alguma cobertura de algum jogo do esporte que ficou na sua memória. Rapaz, tem alguns Lembra, assim. Eu lembra, de, lembro. uma- lembra de uma vitória, visto porque Renato Andrade falou da final da Copa do Nordeste que o Bahia ganhou. Aí é brincadeira, né? Rapaz, pior que eu ia dizer essa, eu ia falar Aí essa é também, lasca, né? porque foi um jogo que a gente tava com muita expectativa. Então, assim, a gente acreditava muito no esporte. E eu acho que o clima que ficou na ilha foi realmente muito pesado. Mas, assim, foi um jogão e tanto, assim, foi um jogão de bola mesmo, assim, eu gostei da partida, embora o esporte tenha perdido e tal, mas foi um jogão, então acho que é um jogo que não dá pra esquecer. Ó, Caroline Alves está falando que Marvin tá mandando beijos. Ah, é meu afilhado, um cachorro, Ah, coisa mais linda. sim. Ó, e Caroline Alves falou que até transmissão de Várzea, se tiver, vocês acompanham. É, Carol também, Carol é parceira de acompanhar tudo que é jogo, então, assim, futebol, a gente tá olhando, pode ser o que for, e se não tiver passando o jogo, a gente tá procurando notícia, tá tentando ficar antenado. Os perfis de esporte são os que eu mais sigo, né? É a coisa que eu mais gosto de acompanhar. Então, vai muito além, literalmente, das quatro linhas. Então, eu queria só te agradecer, Tainá. E antes de a gente fechar, eu queria que você desse suas considerações finais. Se tiver alguma coisa que você queria falar que eu não perguntei, agora o espaço é todo seu. Não, só queria agradecer, né? Realmente esse espaço, eu acho que é muito importante, principalmente para você que está aí, está nessa caminhada do jornalismo. Eu sei que não é fácil, mas eu quero deixar esse conselho especialmente para você não desistir. O perfil é muito bom, eu já seguia faz um tempo, já acompanhava. Eu acho que a dedicação é importante. Então, assim, não só para você, mas para todo mundo que está acompanhando ou vai acompanhar essa live depois, quer fazer jornalismo, não desista. Se é sua paixão, vá atrás, independente do quanto você vai receber, do quanto o mercado é difícil, vá atrás, porque realmente é melhor você fazer aquilo que você gosta, que você tem prazer, porque acho que não tem remuneração que pague você fazer o que gosta. Então, assim, é isso. Eu agradecer também pelo espaço de estar aqui, de poder botar a minha voz, né? De ver mais gente me conhecer, além da galera lá do Twitter, vem a galera aqui do Instagram. E eu peço, gente, não me cancelem no Twitter só porque eu estou dando as minhas opiniões. Mas pode me cobrar que esse ponto de ontem foi importante. Cada pontinho vai ser importante para o esporte. E é sempre bom, assim, olhar com esse ângulo, assim, para jornalistas, para o jornalista, ver que o trabalho não é fácil. E às vezes é mais fácil xingar, né, do que ver o que está ali por trás e tal. E é complicado, galera. Então vamos apoiar, vamos incentivar, principalmente essa nova levada de jornalistas que está vindo aí, que está precisando desse espaço que você está abrindo aqui. Beleza, seu pai tá dando parabéns aí pela live. Obrigado, seu Odílio. Eu também só queria agradecer. Para mim é muito bom contar com jornalistas aqui. Já chamei Marcelo Cavalcante, Renato Andrade, Luciano Vaz, que é assessor de imprensa do esporte, Pedro Maranhão, que foi seu companheiro no TCC. Agora você. E vou chamar depois Binho, né, para fechar a trilogia aí do TCC sobre a Copa do Brasil 2008. Queria agradecer muito e dizer que estou na torcida pela sua carreira e quem sabe no futuro a gente não se cruza aí pelos esportes, né? Pois é, quem sabe aí a gente não vai estar batendo pauta junto, então tem muito caminho ainda para rolar. E eu também vou ficar na torcida, vou continuar acompanhando o Esporte Números, vou continuar acompanhando você e torço muito, tanto para você quanto para aqueles que ainda vão fazer, que querem jornalismo, que estão nessa caminhada aí. Beleza, então
Obrigado, Tainá. Lembrando, pessoal, que eu vou botar daqui a pouco, vou botar nos stories aí, o Arrasta Pra Cima, com o documentário da Copa do Brasil 2008, feito por Tainá, Pedro Maranhão, que já veio aqui, e Binho, que ainda virá. Vou chamar também pra gente fechar a trilogia. Então, valeu, sucesso, Tainá. Show de bola, valeu.